Os Jogos Paralímpicos representam o terceiro evento esportivo de maior público do mundo. Um movimento novo que surpreende a todos com a superação e performance de alto rendimento dos atletas. Eu sou o Johansson Nascimento, campeão paralímpico de atletismo, e esse é o Draw My Life do movimento paralímpico. Você também vai se encantar com essa história. Os Jogos Paralímpicos têm suas origens no fim da Segunda Guerra Mundial, em uma pequena cidade na Inglaterra chamada Stoke Mandeville. O neurocirurgião alemão Sir Ludwig Guttmann, foragido da guerra, trabalhava no Centro Nacional de Lesionados Medulares de Stoke Mandeville e viu no esporte a possibilidade de reabilitar soldados atingidos em batalhas. No dia 29 de julho de 1948, enquanto acontecia a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, ele organizou a primeira competição para pessoas com deficiência do Reino Unido, os Jogos de Stoke Mandeville. A competição foi crescendo e reunindo um número cada vez maior de atletas. No início eram apenas cadeirantes, depois pessoas com outros tipos de deficiência se juntaram aos Jogos. Na edição de 1952, uma delegação da Holanda foi convidada a participar, abrindo espaço para o surgimento da primeira competição internacional para pessoas com deficiência. Foi assim que surgiu o movimento paralímpico. Em 1960, a disputa aconteceu em Roma, na mesma cidade e ano que os Jogos Olímpicos, e foi mais tarde reconhecida como a primeira edição dos Jogos Paralímpicos. O evento contou com 400 atletas de 23 países, e desde então passou a se repetir de 4 em 4 anos. Para da palavra paralímpico significa em grego ao lado e se refere a uma competição disputada em paralelo à outra, os Jogos Olímpicos. Apesar de, desde o início, serem realizados no mesmo ano, apenas em 1988, nos Jogos de Seul, os dois eventos passaram a dividir oficialmente as mesmas cidades e arenas. Em 1989, foi fundado o Comitê Paralímpico Internacional, em Düsseldorf, na Alemanha. Hoje a sede do comitê fica em Bonn, também no mesmo país. Por um convênio entre o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional, a partir de 2004, em Atenas, o mesmo comitê organizador da cidade-sede ficou responsável pelos dois eventos, marcando uma nova fase do movimento. Hoje, os Jogos Paralímpicos representam o maior evento esportivo de alto rendimento para pessoas com deficiência. O que mais chama a atenção é a excelência dos atletas. São 12 dias de competições. Em 2016, serão 22 esportes, sendo um deles o goalball, criado exclusivamente para pessoas com deficiência visual. 2 esportes ainda fazem sua estreia nos Jogos, a paracanoagem e o paratriatlo. Serão mais de 4.350 atletas, de cerca de 170 países. E ainda vão ter milhões de espectadores vibrando com entusiasmo e energia contagiante. Enquanto os Jogos Olímpicos têm 300 eventos, os Jogos Paralímpicos têm cerca de 500. Isso porque existem muitas classes dependendo do tipo de deficiência do atleta. O atletismo, por exemplo, tem provas para amputados, cadeirantes, pessoas com deficiências visuais, pessoas com deficiências intelectuais, sendo que cada uma delas ainda tem suas próprias classificações. Esse sistema garante a igualdade nas disputas. O movimento paralímpico tem como marca os agitos, que em latim significa eu me movo. São 3 agitos, nas cores vermelho, azul e verde, que se curvam em direção ao ponto central, simbolizando a união dos atletas vindo de diferentes partes do mundo. O lema Espírito em Movimento retrata a grande força de vontade de cada atleta paralímpico. Outros símbolos importantes são a bandeira branca com os agitos e o hino.
Além disso, tem a tocha e a medalha, que mudam a cada edição de acordo com o anfitrião dos jogos. Todas essas representações refletem os valores paralímpicos: inspiração, coragem, igualdade e determinação. A excelência do movimento paralímpico inspira cada vez mais pessoas, valoriza a diversidade, contribui para uma cultura de acessibilidade e mudança de percepção quanto às pessoas com deficiência. Os próximos jogos serão os de inverno em Sochi, na Rússia, em 2014. Em 2016 é a vez do Brasil. Pela primeira vez os jogos acontecem na América do Sul e no Rio de Janeiro. Será um espetáculo inesquecível. Eu sou Johansson Nascimento, campeão mundial de atletismo e medalhista paralímpico, e convido você para desenhar mais uma página dessa história.